noite, pessoal. Aqui é o meteorologista Vitor Gold novamente, depois de um tempo sumido, porque além de estar muito ocupado, eu acabei optando por não gravar vídeos pelo fato de que não havia muitas coisas interessantes ocorrendo no sul do Brasil. Não no sul do Brasil em si, mas eu digo no sudeste da América do Sul, que é a região que eu atuo, né, que eu sou oriundo e a região que realmente reúne condições para ocorrência de tempo severo, né, no nosso hemisfério. E as coisas vêm se desenhando para que nos próximos dias, até o final de semana, a gente tenha novamente uma nova sequência de tempo severo. Até teve, na verdade, alguns dias, algumas tempestades isoladas que causaram estrago aqui no sudeste de Santa Catarina, litoral sul. Também para o Rio Grande do Sul e Paraná, mas foi de caráter muito isolado. Tanto que na região aqui de sudeste de Santa Catarina e na Grande Florianópolis tiveram supercélulas ontem. Principalmente aqui em Florianópolis teve uma supercélula com uma bela estrutura, e depois aqui na região de São Brito, Santa Catarina, teve uma possivelmente uma microexplosão e talvez um tornado, mas ainda é incerto. Os radares não fazem uma boa cobertura dessa região aqui. Eu trabalho com radares há muito tempo, eu sei que o radar de Aranaguá, por exemplo, é praticamente inútil. O Rodeio já está muito alto e Londres está muito longe, então, enfim. Vi algumas imagens, estou à espera dos dados brutos, né, para poder realizar minhas próprias plotagens, né, fazer minhas correções até, porque é necessário fazer correções, porque o estado de operação dos radares brasileiros não é dos melhores, mas enfim, ao menos existem radares, né? Mas enfim, falando nisso, o que a gente observa agora na América do Sul existe uma frente fria aqui na Argentina que está causando convecção de modo muito discreto, principalmente aqui na região de Córdoba. Provavelmente teve alguma supercélula aqui na região das Sierras Chicas, e existe um sistema convectivo de mais escala pouco organizado aqui na região do sudeste do Brasil, enquanto que existe também mais um complexo convectivo ocorrendo aqui na região noroeste da Argentina. Contudo, a gente vai ver que no decorrer dos próximos dias a gente vai ver que vai ter uma certa evolução do padrão sinótico que vai acabar acarretando na continuação de ocorrência de tempestades aqui na região sudeste da América do Sul. E em direção ao final de semana a gente vai ter um sistema dinâmico passando pela porção, né, passar por essa porção da América do Sul e reunindo condições para tempestades mais intensas. E eu vou acabar meio que abordando isso hoje. Então eu acabei gerando meus próprios mapas aqui, né, normalmente usando o modelo Icon. E a gente tem aqui pelo uh, pelo Icon carta de altitude, eu tenho que achar aqui Magic Pen. Sou bem desorganizado quando for fazer os meus vídeos, mas esse que eu vou tentar fazer aqui agora é tentar organizar. A gente vai ter que esse é o mapa de amanhã, usando o Icon. A gente tem um padrão com uma carta de altitude aqui em 300 HPA, que é mais ou menos para além de 10 km de altura. A gente tem aqui um cavalo passando aqui pela região do Atlântico, né? E a gente tem uma crista de onda bem aberta aqui sobre os Andes, certo? E a gente tem aqui um escoamento praticamente zonal, né? Aqui sobre a América do Sul, escoamento intenso 500 HPA, 300 HPA. O maior levantamento estaria mais ou menos aqui sobre a região sudeste e sul do Brasil, mas não é muito intenso, a divergência não é muito significativa. Tem um escoamento, né, pelo máximo aqui, mas tem essa também meio que um anticiclone aqui situado sobre o Brasil central, mas enfim. A gente vai olhar aqui pelo mapa em 500 HPA. A gente consegue ter uma ideia melhor da força antissinótica. A gente tem aqui justamente esse cavado aqui sobre o Atlântico, com essa crista aqui sobre os Andes, e existe advecção de diversidade anticiclônica, o que não é muito favorável para ascensão em larga escala, no levantamento, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul existe uma certa advecção de diversidade ciclônica, perdão, mas não é muito intensa.
E normalmente esses padrões assim, a gente tem essa crista que a gente tem marcada pela advecção quente na parte mais baixa da atmosfera. E provavelmente é isso que a gente vai observar aqui nos níveis mais baixos, que é 700 HPA. A gente tem uma advecção quente acontecendo aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui, porque senão vai ser difícil de enxergar. Deixa eu colocar uma cor vermelha. A gente tem aqui uma certa corredor de umidade aqui perto dos Andes, certo? E aqui tem um canal mais seco. Isso aqui é a umidade relativa, né, em tons verdes. E a gente tem aqui uma frente fria, provavelmente aqui assim. Perdão, acho que até coloquei o posicionamento da frente fria um pouco errôneo aqui. Mas existe uma frente fria mais ou menos aqui assim. Pressuponho. E, enfim, vai ter esse canal de umidade aqui na perna da cordilheira e também tanto aqui no sul do Brasil e sudeste. Não tem escoamento muito organizado de noroeste aqui ainda, apesar de que tem aqui uns ventos de noroeste, mas não são muito intensos. A gente vai analisar em 850 HPA só para ter uma ideia melhor. Parte mais baixa da atmosfera, perto de 1 km. A gente consegue ver aqui justamente essa frente fria bem organizada aqui, chegando até a parte dos Andes. E, enfim, tem um θE, que o θE é meio que a combinação de temperatura e potencial equivalente, mas é uma forma de você ver a distribuição de calor e de umidade na atmosfera, principalmente nessa camada. E quanto mais alto for o θE, você vai ter uma combinação de tanto ar quente, como também de umidade. A gente vê aqui um canal de θE mais ou menos aqui assim, uma região bem fraca de gradiente de θE e fraco, tem advecção de θE também de noroeste aqui, novamente 850 HPA, não é muito intenso, mas existe essa região aqui, localizada de baixa pressão aqui na parte do mais alta do sul do Brasil, mas é uma baixa bem fraca, que não vai distribuir muita forçante, mas a gente utilizar aqui a carta de superfície, não é carta, na verdade é um mapa de superfície, a gente consegue ver aqui esse sistema frontal em superfície, em direção ao sudeste da América do Sul, que eu demarquei aqui, existe essa baixa pressão aqui, que é abaixo do noroeste argentino, que na verdade está no Paraguai, que é induzida dinamicamente, né, e também pela advecção de temperatura. A gente consegue ver que tem um cavado que vai se estender mais ou menos do noroeste do Paraguai até o sul do Brasil. Existe uma área de baixa pressão bem fraca aqui no litoral, também sul do Brasil, secundária até, mas eu acho que não é muito expressiva. Então, uma condição um pouco menos expressiva, né? Tem ar quente, né? A temperatura mais quente vai estar. Já é a parte tardia da primavera, né? Na parte no hemisfério sul, né? Então, ar quente já não é mais tanto que um problema, vamos dizer assim. Mesmo que tenha uma frente fria aqui, dá pra ver que o gradiente de temperatura, tanto na parte dianteira como na traseira da frente fria, não é muito intenso, né? Mas provavelmente a gente analisar o ponto de orvalho, que vou analisar aqui agora, a gente consegue ver isso bem melhor, né? Então, consegue ver que tem um ar bem mais seco na traseira dessa frente fria localizada aqui. Existe uma frente fria meio fraca, mais ou menos aqui assim. Mas o mais interessante é esse cavalo aqui, né? Pré-frontal aqui com o noroeste, abaixo do noroeste argentino. Contudo, uma coisa que a gente percebe nesse estágio, né, da primavera é que existe uma pluma bem acentuada de ponto de orvalho aqui sobre o sudeste da América do Sul. A gente percebe que a umidade já não é mais um problema, pelo menos na parte mais baixa da atmosfera, nessa altura do campeonato, né? Então, analisando a advecção de taxa de variação vertical de temperatura, que é como que a temperatura varia com a altura, lembrando que quanto mais a temperatura cai com a altura de uma camada de 500 HPA, de 700 para de 500 HPA, que é tipo 3 até 6 km de altura, mais estabilidade você vai ter, certo? A gente consegue ver que existe uma certa advecção nessa região aqui colorida, que é o Lapse Rate, vindo aqui meio que de oeste, por esses ventos meios zonais, né? Existe uma crista fraca aqui nos Andes, né? Mas ainda assim tem um escoamento intenso, níveis mais altos. E tem essa pluma aqui de Lapse Rate de 6,5 km até graus Celsius por km aqui sobre a Argentina, que vai estar meio que sendo transportada aqui pela direção sul do Brasil, da região sul do Brasil, e que deve contribuir um pouco para a instabilidade
né? Então, se a gente for analisar realmente pela energia convectiva disponível, né, a gente acaba vendo aqui que na Cape da camada de mistura, que é mais representativo da instabilidade em superfície, né, porque leva em conta a mistura vertical conforme a gente tem o aquecimento diurno, né, porque o ar de superfície aquece e o ar que está perto da superfície acaba se elevando, porque a densidade é menos densa do que o ar logo acima. Então a gente tem meio que essa mistura vertical, né, que o ar menos denso sobe e o ar mais denso desce. Então a gente tem uma estimativa mais realista da instabilidade, né. A gente consegue ver que a gente vai ter boa estabilidade, né, por volta de uns 2.000 joules por quilograma, 1.000 joules por quilograma aqui no sul do Brasil até o Paraguai, perto dessa região de baixa pressão aqui, que tinha 150 HPA, e é, né, uma região de certa confluência com a frente fria fraca aqui no litoral. E esse cisalhamento do vento, que são as barbaras, está bem fraco, né, então eventualmente não vai ter muito cisalhamento e assim mesmo que tenha alguma energia convectiva e tenha tempestades, provavelmente não vai ser muito intensas, né. Tanto que a licidade, que é como que a tendência do escoamento relativo à tempestade na camada mais baixa, até que vai ser relativamente fraco, né? Mas ainda vai existir alguma coisa, então... Enfim, isso é uma visão bem rápida desse dia, que não é tão interessante que nos próximos dias, né? Mas a tendência de que seja tempestades numa ampla área, e alguma delas seja meio que severa, talvez em algum ponto aqui, desde o sul do Brasil, até talvez aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? E tem até um certo cisalhamento presente aqui, instabilidade, talvez tenha algum tempo severo interessante ocorrendo na região, mas vamos seguir para o próximo dia, né, que é, a gente vai chegar aqui avançando pela 6Z do dia 30, né, até a gente ver que isso vai ser, né, isso vai ser na madrugada do dia 30, a gente vai ter que essa crista meio que avança um pouco aqui em direção ao sul, em direção à Argentina, o cavalo vai se afasta em direção ao oceano, né. E eventualmente quando a gente tem essa crista entrando aqui na Argentina, a gente começa a ter advecção quente, né, ocorrendo, porque a gente tem aumento da espessura da camada de potencial, né, e se a gente analisar aqui em 500 HPA, no mesmo horário, a gente consegue ver que tem essa advecção de diversidade anticiclônica, né, a gente consegue ver bem nessa região de diversidade positiva ocorrendo aqui. O cavalo está mais ou menos aqui assim, mas um pouco ao solta-vento da cordilheira, enquanto, perdão, a crista, enquanto que o cavalo já está nos Andes, né. Eventualmente a gente vai ver que em 700 HPA a gente consegue ver, né, que tem mais umidade entrando aqui em direção à Argentina, né. Apesar que tem um componente de vento de sul ainda, mas ainda existe, né, expande mais o corredor de umidade, tem um ar mais seco aqui entrando no sul do Brasil na madrugada do dia 30, né. Mas a gente não espera muito convecção ocorrendo nesse período, né, até porque não é o período de máxima de estabilização. A gente consegue ver que é muito claro que o gradiente, né, de essa frente fria mais bem destacada aqui, que fica estacionária entre o Uruguai e a região de Córdoba, em 800 HP a gente consegue ver melhor, né, que tem um escoamento aqui de delta E elevado bem ao pé da Cordilheira dos Andes, né. Então, existe normalmente esse retorno de umidade vindo de norte já na madrugada, né, com a amplificação da crista também ocorrendo. Tanto que em superfície a gente consegue ver que tem uma alta pressão aqui na região de Buenos Aires, né, a gente tem aqui a nossa área de baixa pressão aqui sobre o Atlântico, existe meio que um certo cavado de sotavento que a gente chama aqui, já começando a se desenvolver sobre o pé dos Andes, né. Isso vai acarretar no transporte de umidade, né, em direção à região sudeste da América do Sul, né. Então, a gente consegue ver, né, que, né, novamente, né, foi muito bem, a frente fria mais ou menos aqui assim, a gente vê um canal de umidade meio que tentando se distribuir na retaguarda, e tanto que existe aqui um cavado mal organizado sobre a região do Paraguai até o sul do Brasil. Opa, só um pequeno problema de operação aqui, mas tudo bem. A gente vê normalmente essa pluma de Itajaí que antes estava aqui sobre a região nordeste da Argentina, já entrando aqui no sul do Brasil, mas provavelmente não vai ter muita energia convectiva porque vai estar mais seco em superfície. É o que a gente vê aqui esse horário, né? Cape não vai ter muito porque a gente não tem muito aquecimento. Então... Mas a gente consegue ver que existe um Cape aqui assim ainda, né? Então, por causa justamente daquela alta concentração de umidade em superfície aqui sobre o sudeste da América do Sul. Esse zeramento do vento começa a aumentar aqui ao pé da cordilheira com escoamento de norte, né? Tem mais aqui, né, o giro do odógrafo aumenta.
Já vou pular agora para o dia 30, às 18 TC, que é tarde, dia 30. E a gente já vê já meio que essa crista já entrando aqui na região mais central da Argentina, a porção, digo, né, questão meridional. A gente começa a ver um cavado aqui que não está bem visível porque está cortada a imagem, mas tem um cavado aqui sobre o Pacífico Oriental. A gente tem esse máximo do jato ainda se estendendo aqui, né, sobre o sudeste da América do Sul. A gente segue um cavado um pouco mais positivo aqui sobre o Atlântico, né? A gente viu certa divergência ocorrendo aqui sobre a parte do Brasil, a parte centro-sul do Brasil. Se a gente seguir para 500 HPA, a gente vai ver que a gente tem aqui a crista, né? Aprofundando-se, né? Mais amplificando-se levemente. Eu fiz um péssimo trabalho aqui com o cavado no Pacífico, mas enfim, agora melhorou. A gente tem um máximo do jato aqui, dá para ver muito bem. Vai se ver que vai começar a entrar aqui pela Argentina já no dia 30, enquanto que tem esse cavado aqui ainda sobre o Atlântico, né? Tem um cavado positivo ali, tem outro cavado aqui. E a gente continua tendo essa questão da advecção diversidade anticiclônica, né? Então, provavelmente essa questão vai continuar se amplificando. E a gente vai ver que isso é justamente por conta da advecção quente ocorrendo aqui na parte mais baixa, né? A gente consegue ver aqui esse canal de advecção quente, né, de ar de noroeste. De noroeste entrando aqui pela Argentina, né? E a gente consegue ver que é por conta do advecção quente, que ainda não é muito forte, mas existe advecção quente acontecendo aqui nessa parte, né? E tem bastante umidade vindo junto com essa advecção de noroeste. Se olharmos melhor aqui os 150 kPa, a gente consegue ver que a frente fria, a parte baixa, ela foi em direção ao Atlântico, fica estacionária aqui sobre o Rio Grande do Sul, a parte continental. A gente consegue ver provavelmente uma frente quente aqui na parte da Argentina, do centro-sul da Argentina, né? E tem um pouco de advecção quente, não é muito intensa, mas existe aqui. Mas existe um ar muito quente, úmido aqui na parte do Brasil central, na parte até da Bolívia e do Paraguai. Então isso vai ser combustível para qualquer tempestade nos dias seguintes, porque isso vai ser advectado, né, por qualquer estabelecimento de qualquer sistema mais dinâmico sobre a região. Em superfície a gente tem essa baixa fraca aqui, né, que é o baixo noroeste da Argentina, novamente. A gente tem a advecção quente acontecendo aqui justamente sobre o pé dos Andes, né. Tem essa alta aqui, então está ajudando a jogar o ar mais aquecido, né, de latitudes mais altas. Existe até um cavado fraco novamente aqui sobre a região sul do Brasil até. Se a gente olhar para a umidade, né, a gente vai ter uma ideia melhor da concentração né, no caso, ponto de orvalho, né, que eu esqueci de falar. Perdão por isso, mas enfim, não vou editar novamente, mas novamente proporcionar a concentração de vapor da água na camada mais baixa da atmosfera, né, no caso 2 metros aqui. E está bem alto, né, além de 20 graus Celsius, né, até 25 em alguns pontos. E a gente consegue ver bem né, esse cavado aqui com confluência de umidade, né, aqui sobre o Paraguai até o sul do Brasil. Existe essa advecção acontecendo aqui, né, de pontos de orvalho mais elevados em direção ao centro da Argentina. Então, dá para ter a noção que a gente está aumentando a concentração de umidade. Então, a gente começa a ter mais advecção desses lapse rates, que são a variação vertical de temperatura, aqui no pé dos Andes, né? Por causa daquele cavado que começa a se estender aqui sobre o Pacífico Oriental, e que tem esse jet streak aqui, que está entrando aqui sobre os Andes, né? Tanto como o Chile como o oeste da Argentina, a gente começa a ter mais transporte de ar mais seco e de frio em altitude, né? Então, como consequência, a gente vai ter um aumento da energia convectiva disponível, né, que vai ser melhor visto com a questão do aparecimento justamente dessa corredor de instabilidade condicional, que é um ML Cave aqui sobre a Argentina, que não é tão alto, na verdade, porque a umidade ainda não é de qualidade. Eu não gerei sondagens para essa área, mas provavelmente existe uma camada seca ainda, né, porque é meio que um escoamento de retorno, vamos dizer assim. Enquanto que aqui no sul do Brasil existe uma certa instabilidade, mas um cisalhamento mais pífio, no caso, nessas barbelas azuis aqui, por exemplo.
provavelmente vai existir algum ambiente condicional novamente para alguma tempestade severa aqui sobre Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul, talvez até sobre o sudeste do Paraná, que é por questões de mais escala, principalmente, que você vai ter provavelmente uma brisa jogando escoamento, né, de oceânico, e vai ter meio que um alongamento de autógrafos no caso também. Tanto que dá para ver mais ou menos na questão aqui do litoral de Santa Catarina até a Serra do Rio Grande do Sul, que existe uma helicidade um pouco mais aumentada. Lembrando que a helicidade provavelmente é proporcional a quanto que o escoamento tende a rotacionar em relação à tempestade na camada mais baixa. Então, a tempestade, se você quer uma tempestade supercelular, que é aquela que causa mais tempo severo, você precisa ter mais velocidade disponível para que ela possa torcer do horizontal para vertical e começar a girar. E quando você tem um giro da tempestade, você intensifica ela, porque o próprio giro tende a diminuir a pressão nos níveis mais médios, por causa do gradiente de pressão, e você acaba acelerando ainda mais, além da energia termodinâmica, que é no caso ar quente e úmido. É uma questão um pouco mais complexa, mas essa é a ideia, mais ou menos. Tanto que, continuando, a gente tem aqui essa questão da eletricidade um pouco mais intensa também aqui no pé dos Andes, aqui sobre Córdoba e São Luís, e provavelmente a gente vai ter o típico granizo, né? Tempo severo com granizo acontecendo aqui, né? Sobre a Argentina, né? No dia 30 na tarde, né? Que é uma questão bem tradicional para essa época do ano por Argentina. Enfim, eu vou seguir agora para o dia primeiro, que o dia primeiro vai ser o dia mais interessante. A gente vai ver o seguinte, a gente começa a ver que esse cavado começa a avançar pelos Andes. É um cavado positivo, certo? Que não é o meu favorito, por questões pessoais, porque cavalos positivos são mais lentos, mas eles têm algumas coisas que são favoráveis, que como eles são mais lentos, eles conseguem permitir um retorno de umidade melhor, certo? Porque o sistema não passa tão rápido. E esse cavado positivo vai começar a amplificar aqui sobre o Pacífico Oriental e também a Argentina. A gente tem ascensão mais intensa acontecendo aqui sobre a Argentina por volta da madrugada do dia 1º, certo? A gente vai ter uma crista amplificando também aqui com uma orientação mais positiva sobre o sudeste da América do Sul, enquanto que o outro cavado subatlântico também continua sendo mais positivo. A gente vai agora para o nível de 500 HPA, pensando no seguinte, a gente tem uma amplificação da crista aqui e uma amplificação do cavado mais ao seu oeste. Então a gente tem o seguinte, tem aqui o cavado 500 HPA, a advecção mais ciclônica de velocidade, a gente tem o máximo aqui do escoamento, entrando por aqui, e a gente tem a advecção mais intensa, a tendência é que esse cavado amplifique-se nas próximas horas. Além disso, a gente tem a advecção quente acontecendo aqui, sobre o sudeste da América do Sul, enquanto que esse cavado aqui também está amplificando sobre o Atlântico. Então, a tendência que a gente espera é que, como está amplificando aqui em níveis médios, aqui em níveis mais baixos, a gente tem uma advecção quente mais intensa, e justamente o que está acontecendo nesse período. A gente consegue ver que a umidade e ar quente, no caso, as linhas tracejadas, acabou adentrando mais na Argentina e também aqui na parte do Uruguai e Rio Grande do Sul. A gente consegue ver um escoamento mais organizado no leste, a partir do interior do Brasil, apesar de não ser extremamente intenso ali, né, significativo. A gente tem então a advecção quente acontecendo aqui e a umidade está sendo transportada em direção a latitudes mais altas. E se a gente analisar melhor aqui em 850, perdão, a gente consegue ver que a frente fria fica aqui sobre o oceano e provavelmente a gente tem uma frente quente mais ou menos aqui assim sobre a Argentina e o Uruguai até o Rio Grande do Sul. Então a gente consegue ver uma advecção quente bem mais intensa aqui em 850 HPA desse ar quente adentrando aqui sobre a Argentina e também o Uruguai e o Rio Grande do Sul pela madrugada. O que a gente tem aqui, na verdade, eu vou até tentar demarcar aqui com coisa amarela, mas tentar melhorar isso aqui para não ficar tão confuso, mas a gente tem a frente fria aqui, vou tentar melhorar isso. E uma frente quente avançando aqui pela Argentina, acho que não é até... tá um pouco difuso aqui, mas enfim, isso é a frente quente. E a gente tem esse retorno mais intenso, né, de ar quente e úmido de latitudes mais baixas. E se a gente analisar em superfície, a gente consegue
ver um pouco o que a gente tem, na verdade, né? Uma área de baixa pressão formando aqui sobre o sotavento dos Andes, no sul da Argentina. Uma frente fria se organizando ali sobre os sistema de baixa pressão. E a questão aqui de uma baixa pressão ao sotavento formando-se mais ou menos aqui assim, sobre perto dos Andes na Argentina. A gente tem um cavalo mais difuso se organizando aqui sobre a bacia da Prata, no caso. Vamos ver a questão da umidade. A gente consegue perceber que, no caso, a gente tem maior distribuição de umidade acontecendo, como já era esperado com a advecção quente. Tem uma bela de uma frente fria, suspeitaria talvez até dizer de uma linha seca, mas claro, é domingo, então um pouco incerto ainda. E a gente tem essa baixa pressão aqui no sotavento e tem um cavalo invertido meio fraco aqui em superfície. Mas isso é durante a madrugada, certo? Mas a gente tem que ter ideia dessa configuração sinótica e pensar como é que ela vai afetar o nosso sistema no período da tarde. Uma coisa interessante para você observar aqui no índice dos lápis rates novamente é que a gente tem a advecção de lápis rate mais acentuada acontecendo aqui na Argentina e na Alta Bacia da Prata, né? E isso pode ajudar justamente na questão da instabilidade termodinâmica, né? Durante o período da tarde no sistema principal que vem aqui sobre o sudeste da América do Sul. E olhar aqui a questão da instabilidade termodinâmica, pelo menos a parcela de superfície a gente tem aqui que tem muita inibição, mas novamente é o período noturno, não é um sistema tão dinâmico como a gente observaria, por exemplo, em sistemas de inverno. Mas existe ainda um canal de instabilidade condicional aqui, né? E eventualmente também a gente vai ter algum aumento do cisaramento do vento, porque a gente vai ter uma configuração, uma intensificação do escoamento de norte por conta de advecção quente justamente aqui sobre a Bacia da Prata, principalmente na Argentina. E a última parte, que é a parte mais interessante, no período da tarde, se as coisas realmente combinarem e derem certo, a gente tem esse cavalo positivo adentrando aqui o sudeste, né, já adentrando o sudeste da América do Sul. Tem um máximo do jato justamente aqui, justamente aqui sobre a alta bacia da Prata, quer dizer, a bacia da Prata. Que existe alguma certa influência aqui nesse momento, principalmente sobre a Argentina nesse horário, que é às 15 UTC. E a gente tem bastante divergência, então levantamento quadro geostrófico ocorrendo aqui. E se a gente for para avançar para 500 HPA, a gente vai observar que justamente tem esse cavado aqui, já mais amplificado, uma significativa de influência aqui em níveis médios com o máximo do jato, principalmente aqui sobre a Bacia da Prata, na parte da Argentina e Uruguai. E certa advecção de velocidade ciclônica também ocorrendo. E em 500 HP a gente consegue ver uma espécie de que existe uma frente fria mais ou menos aqui assim. Existe uma frente quente adentrando aqui o Rio Grande do Sul. Enquanto que existe também essa advecção quente ocorrendo aqui. E a gente consegue observar também em 850 HPA justamente a questão da advecção de θi mais acentuado. Novamente, frente fria, advecção quente ocorrendo, o θ é bem acentuado, é bem elevado. Talvez uma baixa secundária formando-se aqui sobre a Argentina, mas ainda hoje é muito incerto. Mas, se a gente analisar aqui em superfície, a gente consegue ver uma ampla área de baixa pressão sobre o norte da Argentina. Existe aqui essa frente fria em superfície adentrando pela Argentina, enquanto que existe um cavado pré-frontal aqui, talvez até um cavado mais fraco sobre essa região. E a umidade provavelmente também vai ser bem acentuada. A gente consegue ver uma ampla região de ponto de orvalho acima de 20 graus Celsius. Consegue ver bem aqui a frente fria, um corredor de umidade mais bem acentuado sobre essa região aqui do cavado pré-frontal e também aqui sobre um outro cavado mais difuso, possivelmente aqui sobre o nordeste da Argentina, nordeste da Argentina e sul do Brasil. E eventualmente a gente vê que também aumenta, né, a condição, né, a questão da estabilidade termodinâmica, já aumenta aqui sobre o sul do nordeste da Argentina, sul do Paraguai e nordeste do Brasil, quer dizer, perdão, sul do Brasil.
sobre esse canal aqui de umidade. E eu já diria que aqui é a parte mais interessante, porque o cinzeramento está bem intenso ao longo dessa frente quente bem fraca. A gente consegue ver aqui pelas barbelas, certo? Esse talvez seja a questão mais, o ponto mais interessante, porque também até a licidade vai estar mais alta aqui, né? Por causa justamente dessa formação dessa baixa meio difusa, possivelmente aqui sobre a bacia da Prata, no Mar da Prata, na verdade, e escoamento de norte adentrando aqui, em combinação com o escoamento zonal que vem de oeste nas altitudes mais altas, né? Então, sinceramente, aumentado sobre essa região aqui. Mas isso é meio que um prelúdio, porque na 18TC a gente consegue ver que o cavalo avança um pouco mais. Ainda positivo, a gente consegue ver um pouco mais de influência de ventos aqui, né? Entre HPA, levantamento, se estendendo até o sul do Brasil, apesar de ser um pouco mais fraco, né? E 500 HPA a gente observa justamente a forte versão de vorticidade ciclônica, né? Aqui, e um pouco mais difusa aqui sobre o Mar da Prata. Ainda existe esse máximo aqui, né? Mas também tem essa divergência acontecendo aqui de ventos aqui até o sul do Brasil, sul do Brasil, principalmente o sul do Rio Grande do Sul. E eventualmente a gente consegue perceber que em níveis mais baixos já o canal de umidade pode adentrar melhor até o Rio Grande do Sul. Isso comenta um pouco mais intenso, a gente tem essa frente fria aqui sobre a Argentina, né? Com esse ciclone tropical, a advecção quente bem mais intensa. Possivelmente, não sei se a gente vai ter com umidade em superfície aqui sobre o Uruguai, mas aqui sobre o Rio Grande do Sul é bem mais possível, porque não está tão longe assim, né, da região de advecção. E se a gente for analisar em 850 HPA para ver melhor esses sistemas frontais, a gente consegue ver melhor essa frente fria aqui, justamente na região de maior gradiente de temperatura potencial. Sobre a Argentina, a gente tem queda de potencial, possivelmente por conta da advecção quente, né, que vem de noroeste aqui, né, sobre o Rio Grande do Sul até o Uruguai. E superfície, possivelmente, vai ver o aprofundamento do cavalo que existe no noroeste da Argentina, né? A gente consegue ver melhor, né, que a frente fria deve estar mais atrasada aqui, enquanto que esse cavalo pré-frontal está mais ou menos aqui. E um ar muito quente se concentrando aqui, né, sobre esse setor, com essa baixa alongada aqui sobre a Argentina, os pés dos Andes, né? E eventualmente se esperar que o canal de umidade também aumente, né? Então, dá para ver muito bem aqui a frente, baixa pressão aqui no pé dos Andes, cavalo pré-frontal aqui no Rio Grande do Sul até a Argentina, ponto de orvalho muito acentuado, né? Que já é parte bem tardia da primavera. E daí a gente vê que existe uma certa advecção ainda de ar seco, de ar frio e seco em altitude aqui sobre a Bacia da Prata. E combinado com alta concentração de umidade, eventualmente é de se esperar que tenha maior energia convectiva disponível, certo? Então a gente consegue ver aqui que existe nessa região aqui da frente fria, enquanto que aqui existe essa região pré-frontal, né, com um canal de umidade bem alto, com um cinzeramento elevado também. A gente tem que o vento em altitude é zonal, né, de oeste para leste, enquanto que o vento em níveis baixos é mais de norte para sul. Então, como se espera que a gente tenha variação de direção do vento, a tendência de que a licidade também não seja fraca. De fato, não é. Essa região aqui, região de licidade, né, que é razoável. Então, a tendência é de que a gente tenha, além da condição termodinâmica, a gente tenha esse isolamento favorável para ter algum grau de organização de convecção. Para finalizar, eu vou acabar exibindo algumas sondagens, né, que são do dia primeiro. Essa aqui é a sondagem de Santa Maria, do Icon novamente. A gente vai ter que por volta do meio-dia ainda vai ser meio que instável, possivelmente instável, né, que deve mudar muita coisa, mas existe uma camada de ar instável em altitude, né, e a gente tinha uma fraca camada
de ml aqui, né? Que é uma fraca inversão, né, de temperatura aqui em níveis médios, entre 5 e 6 km, e com ar mais seco, que é justamente aquele ar mais seco e frio que vem advectado dos Andes. Mas ainda assim, mesmo com a advecção quente, né, bem forte, a gente tem uma odógrafa bem alongada. A gente tem um cinzeramento por volta de 50 kT na camada efetiva. E a gente tem um CAPE de 1.500 joules por quilograma. E provavelmente isso vai ser favorável para que com a advecção quente aconteça algumas células, né, na retaguarda da frente quente bem meio fraca, que possam causar tempo severo, principalmente na forma de granizo, por volta da manhã de domingo sobre a região central do Rio Grande do Sul. E essa frente quente vai continuar avançando em direção ao sul do Gaúcho e Uruguai ao longo da tarde. E na retaguarda dela a gente tem mar mais instável, no caso. Isso aqui é uma sondagem, né? No caso a gente vai para a região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria também, que é a última sondagem. Já teria mais, né, uma questão do um ambiente mais instável em superfície. A gente tem um ar um pouco seco em superfície aqui, né? A gente vê que a parte do ponto de orvalho que está em verde em relação à temperatura está um pouco separado, mas ainda é muito um ar quente, ainda é muito úmido no caso. E a gente tem um cisaramento do vento ainda efetivo, né, de 40 kT no caso, que é mais que suficiente para a organização de convecção, apesar de que na camada baixa o cisaramento é um pouco fraco nessas partes aqui, mas ainda é um perfil favorável para a ocorrência de granizo, no caso, porque se a gente tem tecido discreto, a gente vai ser supercelular, mas a questão do disparo convectivo é um pouco mais incerta. Em região aqui de Encruzilhada do Sul, a gente consegue ver que uma situação que ainda tem uma estabilidade condicional razoável. No caso, a outra sondagem tinha 2.000 joules por quilograma, do ML Cape, no caso, que é moderado para alto, em Santa Maria. Já em Encruzilhadas do Sul, um pouco mais reduzido, porque está um pouco mais seco, né? Principalmente a camada baixa, mas ainda 1.500 joules por quilograma, que é mais que suficiente, mas tem muito cisaramento. E um perfil de cisaramento bem intenso na camada profunda, né? Para além de 10 km. E no caso, favorável para a organização de convecção novamente, né? Com cisaramento efetivo chegando em quase 60 km, que é 60 kT, que é bastante. E se tiver, no caso não tem tanto cisalhamento na camada baixa, né? Apesar de que tem um belo de um giro aqui. Mas talvez se a gente olhar para outra região seja um pouco diferente. No caso, a gente pegou uma sondagem aqui de Canguçu. E o autógrafo está mais alongado na camada mais baixa, apesar, e além de ter mais cisalhamento profundo, no caso, que está mais perto da base do máximo do jato, ou jet streak. Mas a termodinâmica ainda tá um pouco estranha, porque tem a CML aqui, né, que é essa questão dessa inversão de temperatura de ar seco aqui entre 5 km. E isso é um pouco incerto para a questão da instabilidade, né, porque é muito pouco e é muito seco. Então, acho que a frente fria pelo Icon ainda não chegou. Quer dizer, a frente quente não chegou ainda nessa parte do Rio Grande do Sul pelo ar, que está um pouco tardio. Mas isso é só um modelo, porque no caso eu falei de um modelo, certo? Mas eu posso analisar rapidamente aqui que os outros modelos também estão numa situação parecida. Se eu analisar aqui o euro pelo pivotal, a gente vai ver aqui pelo dia primeiro, que é o mais interessante no caso. A gente vê justamente o que eu estava falando no Icon, talvez o máximo do jato seja um pouco mais intenso, né? E seja mais rápido que em 500 HPA também. E tanto que o euro coloca uma advecção quente mais intensa, um jato de baixo deles mais intensa que o Icon, no caso, que tem sido a tendência do euro nos últimos dias, na verdade. Tem um máximo do jato de baixo deles bem intensa aqui sobre o Rio Grande do Sul. E a gente vai ver que, eventualmente, a gente vai ter um ambiente um pouco mais volátil, no caso. Se eu até pegar aqui uma sondagem do euro, ele já está um pouco mais, vamos dizer assim, assustador.
em relação ao Icon, no caso. Tanto que não é só o euro, o GFS tá meio parecido, mas a gente vê um perfil bem mais instável. A gente consegue ver um MLK de 3.000 joules por quilograma. Pouca inibição em superfície, a gente tem uma autógrafa razoavelmente boa. Para a questão de curvatura e também de cisalhamento, né, na camada profunda, tanto que a efetiva aqui é 46 km. Então a tendência que a gente vê assim, que a gente vai ter dias marginais, certo? A ocorrência de tempo severo no sul do Brasil, parte do sudeste da América do Sul, e gradualmente aumenta o risco de tempo severo em direção ao domingo. Contudo, o grau de ocorrência de tempo severo é um pouco incerto ainda, porque a gente vai depender de muitos fatores de média escala, de como a convecção do período da manhã acontecerá, por exemplo, com o avanço da frente quente no domingo, como a convecção do dia anterior também vai expandir em escala ou não, e como isso vai consumir umidade e tudo mais. Mas a tendência de que o que tudo indica é que nessa região que eu acabei demarcando aqui, principalmente no domingo, a gente tenha tempo severo de alguma forma, principalmente na ocorrência de fortes rajadas de vento, que deve ter uma forma de uma linha de estabilidade ocorrendo ao longo da frente fria, e possivelmente algumas supercélulas isoladas na dianteira, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, que podem causar granizo grande, dependendo da evolução das próximas saídas dos modelos e tudo mais. Talvez a gente tenha ventos intensos de forma localizada, talvez algum risco tornádico que ainda é muito incerto, está muito longe. Mas, olhando os ingredientes, com base nos nossos certo conhecimentos dos modelos conceituais, a gente vê que isso, se as coisas, vamos dizer assim, se todas as peças se alinharem, a gente pode ter realmente algum risco tornádico sobre a região. Mas, novamente, vai depender das atualizações, da evolução nos próximos dias, né, de amanhã e sábado, porque tudo isso tende a afetar o ambiente no domingo. E, de qualquer modo, saliento que fiquem atentos às atualizações da Prevost. A Prevost faz as previsões para todos os dias, previsão de curto prazo, ela leva em conta justamente esses fatores de incerteza e vai te trazer todos os fatores, todos os riscos de forma mais realista possível e precisa também. E é claro, talvez se as defesas civis do Rio Grande do Sul, eu espero que estejam acordados, não estejam dormindo, porque meteorologia no Brasil é um negócio esquisito, né? Enfim, quando não tem tempo severo, eles dão alerta, e quando tem, eles não dão alerta. Então, enfim, é isso aí. Eu não vou atualizar mais, não. Eu vou deixar só esse vídeo aqui. Se vocês quiserem ver atualizações, realmente acompanhem a Prevost, veja as previsões, e não há motivo para pânico, nunca há motivo para real pânico, porque essas coisas acontecem, nem todos são afetados por isso. Na verdade, a maioria das pessoas não são afetadas por algum fenômeno extremo, mas exige atenção, entende? Exige a questão de estar atento para o que você está acontecendo ao seu redor, ter consciência e tomar as medidas cabíveis caso sejam necessárias. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. É um vídeo longo. Aqui é Thanksgiving nos Estados Unidos, ou Ação de Graças, como a gente chama no Brasil. Eu tô cansado, é isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixa um comentário, deixa o dislike, deixa o like. É isso daí. Um abraço.